Olá, meu nome é Humberto Junqueira, você está na Fenatac na TV e hoje nós estamos aqui com o Wilderson Abel, ele é diretor do grupo AKRK, um dos maiores grupos, vamos dizer assim, financeiros desse país, e ele está aqui para conversar conosco hoje sobre crédito consignado para os empregados das empresas de transporte. Como vai, Wilderson? Tudo bem? Olá, tudo bem? Muito obrigado. Pô, obrigado pelo convite, né? Obrigado pela esse grande projeto aí e a gente fazer essa parceria com a Fenatac nesse grande projeto aí que está começando agora, né? Exatamente. Essa expansão aí, estamos querendo levar o melhor aí do grupo financeiro para os associados. Me diga uma coisa, Wilderson, eu vou começar de cara com um grande tabu. Normalmente, crédito consignado, ele está associado ao funcionalismo público, né? Existe muito crédito consignado aí disponível para o funcionário público estadual, municipal e federal. Como é que é essa história de um empregado de uma empresa de transporte, é iniciativa privada, hein? Isso. Ele ter condições de ter um crédito consignado e ter um dinheiro para sair num sufoco, principalmente nesses tempos de pandemia? Pô, bem que é o que você colocou mesmo. Hoje o crédito consignado, as pessoas pensam muito que ele é voltado exclusivamente para o funcionário público, né? Hoje Exatamente. o funcionário do Estado, do município, federal. O grupo AKRK hoje, ele é um grupo muito sólido no mercado, então hoje nós estamos com a Ciasprev, que é a Ciasprev, o Instituto de Previdência, que é voltado também para o crédito consignado, e a Capital Consig, que hoje é voltado para o crédito público-privado, vamos falar assim. Então, hoje, vai facilitar muito a vida dos associados. Eu vou falar o crédito consignado, por que ele tem uma taxa menor hoje no mercado? É justamente pelas garantias. E essa garantia que a gente fala, o que seria essa garantia hoje? É um desconto em folha. Então, o município desconta em folha e agora o privado também vai poder ter um desconto em folha e com a garantia de uma taxa mais, vamos falar assim, uma taxa razoável, uma taxa bem menor, praticada hoje no mercado dos bancos, vamos colocar. Quer dizer, então, que se uma empresa tiver condições de oferecer, através de vocês, por exemplo, para os seus empregados, um crédito consignado descontado em folha, como você falou, esse empregado que pegar esse recurso, ele com certeza terá um financiamento com custos mais baixos do que num banco privado ou público qualquer? Se hoje você vai pegar uma taxa de juros, hoje nós estamos falando em torno de 7,5%, cartão de crédito hoje... Nem se fala, né? 15%. Às vezes o funcionário, vamos falar privado, da empresa de logística, da empresa de transporte, ele está pagando um cheque especial, ele está pagando um cartão de crédito, né, numa taxa muito alta, e ele paga o mínimo, fala, não, mês que vem eu vou fazer, mês que vem eu vou... Só que ele está vendo, o que acontece? Em um ano, ele paga 2,5 vezes a fatura do cartão de crédito dele só em taxa de juros. É incrível. Né? Então, o que nós estamos querendo levar? Um crédito consciente hoje para o funcionário, para o associado, vamos falar assim, onde a taxa de juros vamos falar que, pô, chega aí de 2% até 2,90%, é muito relativo, né? Por quê? Porque tem a garantia do desconto em folha também, que a empresa privada vai poder fazer isso hoje para o seu... É um benefício que a empresa de transporte, vamos colocar, vai levar para o seu funcionário. Agora me diga uma coisa, pelo que você está falando, eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser muito bom para o empregado. O sujeito está lá com uma dívida, precisando resolver, está no sufoco, né? Poder ter acesso a um crédito a juros mais baixos é sempre muito bem-vindo. Agora, para a empresa, o que significa isso em termos de custo? A minha empresa acha que isso é interessante e quer oferecer isso, disponibilizar para o seu empregado. Quanto custa para a empresa? Hoje isso não tem custo nenhum, é um custo zero, né? Você tem um benefício que você vai levar para o funcionário. E outra coisa, funcionário trabalhar hoje sem dívida, a produção dele é outra coisa. Né? Então você está levando um crédito consciente, uma taxa de juros de mercado, né? E isso vai ajudar bastante na produtividade, não tem custo para a empresa, é um custo zero, tá? E aí, nessa parceria que nós estamos fazendo aqui, você pode ter certeza, o que nós estamos falando, vai solucionar muito a vida dos colaboradores e das empresas hoje de transportes. Wilderson, não tem pegadinha então para a empresa. O empresário, ele só vai ter um benefício
E que benefício, né? Para oferecer para o seu empregado. Né? Ele não tem nenhuma burocracia e outra coisa, maior, você nada. não consulta SPC, Serasa, não tem esse consulta. Por quê? Porque qual que é a garantia? Se ele vai ao banco hoje pegar uma taxa de juros, se ele tem um SPC e um Serasa, o banco não vai ofertar crédito para ele. De jeito Se ele nenhum. já está com SPC e com Serasa, é porque, poxa, está com a dívida dele já, principalmente nesse momento de pandemia. Né? Então, isso, o funcionário, ele vai ter uma garantia, a empresa que vai estar repassando. Então, todo mês vai ser enviado um relatório para o RH da empresa, onde vai ser descontado e ela, consecutivamente, vai estar repassando para a empresa aquelas parcelas onde são feitas. Então, tem todo um processo aí para fazer esse simples, prático e objetivo. Você está falando de pessoas comuns, pessoas físicas, né? O sujeito que trabalha hoje numa empresa de transportes pode ser desde o caminhoneiro, como alguém, por exemplo, do departamento pessoal, almoxarifado, enfim. Nós estamos falando que vocês podem liberar um crédito. Qual é a ordem mais ou menos que gira desse valor? Ah, é R$1.000, é 100 mil, é 10 mil? Qual é a ordem de grandeza ou a margem aí? Hoje, para ser uma conta fácil, o servidor é 30% do salário dele. Então, na parcela. Então, se ele recebe R$1.000, ele pode comprometer até R$300 numa parcela. E essa parcela pode ir de 24 a 36 ou a 48 meses. Né? Depende do acordo que nós vamos fazer com a empresa e que a empresa autorizar. Ah, aqui eu posso autorizar até 48 meses. Então, a gente tem uma taxa muito flexível que o servidor vai poder, o funcionário público que a gente é acostumado a falar, mas o funcionário privado, ele vai ter essa flexibilidade para ele pagar até em 48 meses aí com a taxa desse tamanho, liquidar o cheque especial, liquidar o cartão de crédito e tá tranquilo. Tá? E fazer, poxa, às vezes ele quer estar construindo, ele está fazendo alguma coisa, quer fazer uma viagem. Tem os imprevistos também, né? E ele está pagando juro para banco hoje. Então, se ele vai num banco hoje, o que acontece? O banco não quer saber quanto que ele ganha, ele tem um limite para ele e automaticamente aquele limite dele ele está pagando para pagar juros para banco. É verdade. Então, se ele for colocar isso na ponta do lápis todo mês, poxa, o que ele paga de cartão do mínimo, principalmente nessa pandemia, o cara está realmente assim, e o que a gente quer? Levar um crédito consciente para os funcionários hoje filiados. Essa quantidade de parcelas que você falou que pode chegar até 48 meses, é uma decisão da empresa, ela que estabelece? Não, para os meus empregados eu vou dar um crédito. É em comum acordo, né? Então, comum acordo, porque tem empresa que fala, poxa, eu tenho funcionário aqui que eu não tenho um turnover muito alto. Então, eu tenho funcionários aqui que têm 5, 10 anos de casa que não tem essa rotatividade. Então, poxa, vamos fazer até 48, até 60, né? Então, até 72 meses é muito relativo. Mas é uma empresa, não, tem um turnover alto, eu quero que faça até 24, até 36. Então, isso é muito relativo, vai de empresa para empresa, tá, Humberto? Eu fazendo uma conta rápida aqui, vamos dentro do exemplo que você deu de R$1.000 a 30% a R$300 por mês, 48 parcelas, dá para pegar um bom dinheiro, né? Dá para sair do sufoco, tirar a corda do pescoço tranquilamente, né, Wilderson? Eu falo, a conta rápida, se ele, não, eu estou tranquilo, mas eu não tenho capital de giro. Hoje, qualquer coisa para você estar fazendo, pagar uma reforma de casa, pagar alguma coisa, comprar um material, se você está em dinheiro vivo, você está pegando um dinheiro a uma taxa baixa, mas se você está com dinheiro vivo, você tem 15%, 20% de desconto pagando à vista. Né? Porque às vezes fala, não, eu não preciso de crédito porque eu estou tranquilo. Né? Mas ele tem um fundo de reserva. Né? Então, para qualquer circunstância que vir hoje ocorrer, ou como que está a vida financeira dessa pessoa hoje, né? Do colaborador. Então, a gente precisa colocar esses dois pontos de vista, né, Humberto? É verdade. Para a empresa, finalmente, uma última pergunta. Para essa empresa contratar, é rápido, tranquilo? Rápido, simples, tem que ser afiliado aí também, né? Associado aos né? sindicatos. Aos sindicatos. E aí a gente consegue fazer esse processo simples e objetivo. Ele é muito rápido. A gente faz um contrato entre empresas, sem custo, sem nada. Já temos toda uma equipe especializada nesse processo, tá? E lembrando, não tem custo nenhum. É só um benefício que você leva para o seu colaborador. Wilderson, muito obrigado pela sua presença. Eu acho que foi uma dica muito importante para nós. E olha, eu acho que eu vou lá
pegar um dinheirinho emprestado para pagar minhas contas, que não tá fácil para ninguém. Oh, verdade. Verdade. Estamos lá, estamos em casa. O que precisar pode contar com a gente aí. Sucesso. Parabéns por esse projeto novo aí, que tá, poxa, vai dar o que falar, hein? Com certeza. Bom, vamos para um intervalo. Daqui a pouco eu vou bater um papo com mais uma pessoa, você vai gostar muito. Fica aí esperando, é já já. Ainda tem gente que não acredita no poder do coronavírus, mas quem desafiou o vírus e sobreviveu para contar fala outra coisa. Eita, coronavírus, vem de novo! Eita, aqui nós não pega o bicho não. Meu irmão, né, me divertia, meus pais me divertiam, mas aqui não, muito, assim, às vezes a gente ouve, às vezes não. Fiz as tomografias, no começo deu, salvo engano, 25%, 30%, 50%. Provavelmente fui eu quem transmitiu a doença para os meus pais. Então, assim, poderia ter tido mais cuidado. Vale a pena arriscar? Respeite o distanciamento social e use máscara. A Prefeitura de Goiânia e os municípios da região metropolitana prorrogaram por mais 7 dias as medidas restritivas para combater a pandemia da Covid-19. A única forma de reduzir a contaminação é diminuindo temporariamente a circulação de pessoas na nossa cidade. Também ampliamos a fiscalização nas ruas e nos terminais do transporte coletivo. Vivemos hoje o pior momento da pandemia em nosso país, e ignorar isso é colocar em risco a vida da nossa população. Quanto mais evitarmos a circulação de pessoas nas ruas por agora, mais rápido retornaremos nossas rotinas. Nos últimos 2 meses, a Prefeitura abriu 118 leitos de UTI exclusivos para a Covid e alcançamos o maior número de UTIs ativas da história. Mas sem medidas de restrição, o vírus continuará avançando e tirando vidas. A taxa de ocupação das UTIs chegou quase ao limite da capacidade mesmo com a ampliação dos leitos. Estamos travando uma verdadeira guerra contra a Covid-19, mas somente juntos venceremos esse mal. Estamos de volta com o FENATAC na TV e agora aqui do meu lado, para nossa alegria, nós estamos com o presidente da FENATAC, Federação Interestadual das Empresas de Transporte de Carga, senhor Paulo Lustosa. Ele está à frente da FENATAC há pouco mais de um ano e eu tenho certeza que ele entrou nessa já com um desafio imenso, né, em mãos, que é comandar, vamos dizer assim, estar à frente dos interesses das empresas de transporte nesse momento de pandemia. Paulo, como é que é isso aí? Você está conduzindo as empresas de transporte ou os interesses dessas empresas num momento tão diferente do nosso país? É interessante isso, porque o Brasil foi grandemente afetado. Aliás, o mundo inteiro foi afetado por isso. E no nosso setor não foi diferente. Embora seja um setor considerado de grande necessidade, e nos diversos estados onde houveram leis de restrição, o transporte foi excluído disso. Mas não amenizou o problema, porque se o comércio está fechado, como é que as empresas vão trabalhar? É verdade. Não é verdade? Então, o impacto foi muito forte na economia do setor de transporte, em todos os modais, e isso obrigou o setor a tomar providências, a reinventar, a buscar outras alternativas, né, de corte, de reengenharia, para que as empresas pudessem continuar operando. O interessante é que no Brasil, principalmente no Brasil, as empresas de transporte de carga não param com ou sem pandemia, porque as artérias do país são as estradas, e se nossos mercados estão abastecidos, se nossas farmácias têm remédios, é porque de alguma maneira um caminhão conseguiu chegar lá e entregar, né, Paulo? É interessante a gente observar que a matriz de transporte no Brasil, ela é considerada tecnicamente uma matriz desequilibrada, porque o transporte de carga responde, excluindo as cargas de grande massa minério, ela responde por mais de 90%. Porque isso também não é difícil de saber o porquê disso. O nosso país é um país continental e é um país que o setor ferroviário, o investimento em infraestrutura nesses últimos 30 anos foi muito pequeno.
Sem dúvida. Não é? Foi muito pequeno. O investimento em infraestrutura ferroviária praticamente foi zero nesses últimos 30 anos. Nós temos que lembrar também que pode ter a ferrovia do tamanho que for, que para carregar um vagão eu preciso que chegue um caminhão lá, né? O Tem isso, transporte de rodoviário ele é flexível, né? Exatamente. Mas não é aceitável que façamos transferências de grande percurso, acima de 2.000, 2.500 quilômetros em veículo rodoviário, que é o segundo modal mais caro. Porque nós temos o transporte aéreo, que é o modal mais caro, Sim. para cargas de valor agregado mais alto, não é? Mas também pequeno volume. E o segundo em custo é o transporte rodoviário. Então, seria necessário que um país grande como o nosso tivesse uma estrutura ferroviária melhor. Paulo, Mas como não existe, é, e não houve lobby de rodoviarista, quem assumiu porque esse se papel- nós observarmos, o país não é um país rodoviarista, porque se nós compararmos o Brasil com as 20 economias semelhantes ao Brasil e fizermos um comparativo de malha asfaltada, qualidade de rodovia, nós seguramente figuraremos entre o 18º, É 19º, 20º nessa lista de países. Então, nós não tivemos investimento também na área rodoviária. Paulo, dentro desse raciocínio do que você acabou de falar, você está há pouco mais de um ano à frente da FENATAC, com ambições muito grandes em favor dos empresários, querendo trabalhar muito. Como a FENATAC pode ajudar nesse setor que, como você falou, infelizmente, não tem sido muito prestigiado, né, ao longo de décadas? Nós temos trabalhado diuturnamente. Não só a FENATAC, mas todas as federações, as associações nacionais e a própria Confederação Nacional. A FENATAC tem o privilégio de ter sede em Brasília, que é onde se define, estrategicamente bem colocado, principalmente para discutir essas questões políticas. Mas nós também fomos afetados também pela pandemia, onde houve essa restrição de locomoção, de contato, porque a política ela se move através do contato, não é? Tem espaço. Da dialética. E a gente foi seriamente prejudicado com isso, mas nós não estamos desanimados, não. Nós estamos procurando formas, né, que você contribui bastante para isso, de aproximar o empresário do sindicato e da própria confederação, da federação, da FENATAC, procurando saber qual é a necessidade de cada um deles, dos diversos modais na nossa região, sobretudo aqui na nossa região, que é uma região forte, que é uma região central, que é uma região que tem vocação para distribuição e logística, né? Mas também somos fortes no agronegócio. Somos um estado aqui, o estado de Goiás, forte no setor mineral e tem necessidades específicas. E nós estamos procurando, estamos ansiosos em saber qual é a necessidade do empresário, o que ele precisa que seja alterado, o que ele precisa que seja trabalhado. E nós estamos prontos para fazer isso em Brasília, nessa questão política, na questão econômica, de maneira que seja minimizado o impacto desta crise no setor de transporte e nas empresas em particular. Eu acredito que faz diferença o que você está falando, porque é de dentro para fora. Não é a FENATAC quem vai ditar a pauta do que é preciso ser feito, e sim o empresariado, né? Ele é que sabe a sua necessidade e onde o calo aperta, né, Paulo? Claro, e ele é preciso que isso seja externado, que isso seja colocado, que isso seja o nosso conhecimento. Paulo, é possível ainda, dentro desse universo, você acredita que tem espaço para o crescimento das empresas, as empresas que estão passando por um sufoco, se elas conseguirem suportar, elas vão conseguir, após a pandemia, crescer e aproveitar melhor as oportunidades? Se nós observarmos assim, a questão macro, é a questão de país. O Brasil, se nós analisarmos, ele tem tido picos de crescimento, né? É preciso que o país tenha um crescimento sustentável e prolongado. Nós esperávamos, antes desta crise da Covid, que fosse o ano de recuperação econômica
2021. 2020. 2020. Né? Quando nós estávamos em 2019, um ano de governo novo, Isso. né? Nós estávamos todos confiantes de que Uma a economia expectativa alta. iria deslanchar, de que o Brasil iria entrar num ciclo virtuoso, que nós iríamos ter um crescimento continuado e prolongado. Veio a pandemia, crise mundial, sistema econômico colocado em xeque, sistema de saúde colocado em xeque. Nós ainda tivemos um agravante muito grande, porque nós não tivemos a liderança e o protagonismo do governo federal nessas questões, que são questões de saúde, é melhor que nós não comentemos. Mas nós sentimos falta dessa liderança e sentimos falta até hoje. Né? Foi um desajuste total, ministros da saúde subindo e descendo, e isso fez com que crescesse a instabilidade no país nessa questão de como conduzir, como o Estado conduziria essa questão de saúde, essa questão da pandemia, e isso teve reflexo muito forte, um reflexo muito grande, um impacto monstruoso na economia, que nos afeta, que nos afetou e que continua nos afetando. O que é que nós esperamos que aconteça? E nós precisamos confiar que o Brasil tenha uma condução política firme. Perfeito. Que as reformas sejam executadas, reforma política, reforma administrativa, reforma tributária. Sem isso, nós não conseguiremos vencer. Nós iremos ter um pico de crescimento e logo depois entraremos em crise novamente. É preciso que nós tenhamos essas garantias. Sair dessa montanha russa, não é verdade? Perfeito. Bom, Perfeito. eu queria agradecer aqui ao nosso presidente da Federação das Empresas de Transporte de Carga, FENATAC, Paulo Lustosa, que com muita clareza nos mostrou o cenário, né, do momento das empresas de transporte, e eu tenho certeza, Paulo, que nós vamos conseguir superar isso aí. A FENATAC, eu não tenho dúvida, está de portas abertas, né, para qualquer empresário que queira conversar, trocar ideias e buscar soluções juntos. Tá. Muito Isso obrigado. é verdade. Eu que agradeço essa oportunidade, agradeço aqui a CMN e quero dizer ao empresário de transporte de todo o Brasil e sobretudo, particularmente, o empresário da nossa região, que o escritório da FENATAC em Brasília está à sua disposição. Nós estamos lá para atendê-lo, para ouvi-lo e procurar uma solução para o seu problema. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, nós vamos para mais um pequeno intervalo e vamos fechar com outro papo bastante interessante. Você vai gostar muito, eu tenho certeza. É daqui a pouquinho. Durante a pandemia, a violência contra a mulher aumentou, mas se os agressores pensam que nada vai acontecer, estão enganados. O Pacto Goiano pelo Fim da Violência contra a Mulher está ainda mais forte. Secretarias, forças policiais, poder judiciário e organizações religiosas estão unidos em ações de prevenção e punição. Porque em Goiás, isolamento social para quem bate em mulher é na cadeia. Denuncie. Governo do Estado. Somos todos Goiás. Nos últimos tempos, aprendemos que cuidar está nas pequenas ações e em grandes atos de coragem. E assim, nos cuidando, salvamos milhares de vidas. Depois de muito trabalho, o governo de Goiás já vacinou 60% dos trabalhadores da saúde, incluindo todos os profissionais da linha de frente. Também foram vacinados idosos e pessoas com deficiência vivendo em instituições e população indígena em seus territórios. Agora serão imunizados idosos acima de 85 anos e, em seguida, acima de 80 anos. O agendamento deve ser feito pelo site www.go.gov.br/vacina Goiás. Continue respeitando o distanciamento, use máscara e álcool em gel. Governo de Goiás. Vacinar salva vidas. As UTIs estão lotadas, enfermarias estão lotadas. Por mais que você abra mais 30 leitos de UTI, vai continuar assim se as pessoas não tiverem consciência. Acho que tá todo mundo muito exausto, tanto fisicamente quanto mentalmente. O governo de Goiás ampliou o número de leitos e criou 8 novos hospitais dedicados à Covid-19. Faça a sua parte. Use máscara, álcool em gel e evite aglomerações. Ou você escuta que a Covid-19 mata, ou quem vai escutar é a sua família.
Voltamos para o nosso último bloco do FENATAC na TV. Agora eu estou aqui do meu lado com o doutor Rafael Zardini, um grande jurista que vai tratar de um assunto que eu tenho certeza interessa a qualquer empresário do setor de transporte de cargas. Seguros. Doutor Zardini, esse é um assunto, como eu falei, que todo empresário pensa dia e noite. Seguro, eu acho que faz parte, vamos dizer, da carga transportada pelos empresários, não é verdade? Isso mesmo, Humberto. Quem tem caminhões ou quem tem frota sabe o prejuízo que é quando o caminhão é furtado, quando acontece uma perda total ou qualquer dano no caminhão, né? Existe um dado muito interessante que um percentual muito pequeno da frota de caminhão brasileira é segurada. Salvo engano, gira em torno de 5%. 5%? 5%. E olha que... Que é isso? Né, num universo de tantos caminhões, o Brasil, que se utiliza tanto dos caminhões para transportar toda e qualquer mercadoria, né, de um estado a outro, até entre países muitas vezes, sim, 5% é um percentual muito pequeno. Então acontece o seguinte, a carga ela é até segurada, mas o caminhão, que é patrimônio do empresário, essa não é. Exatamente, 5% é a média. E aí, além das seguradoras, recentemente, criou-se também, né, essa questão das associações e cooperativas de proteção veicular. Sim. Que muitas vezes se torna muito mais barato, né, ao proprietário do caminhão ou ao proprietário da frota, que não consegue muitas vezes arcar com o seguro de um caminhão. Muitas vezes, para a própria seguradora, assegurar um caminhão se torna inviável, o que eleva muito o preço. Então, ou seja, para o proprietário do caminhão, ficar sem seguro e contratar de forma menos onerosa uma associação ou cooperativa de socorro mútuo seria mais interessante. Como é que funciona isso, doutor Rafael, da cooperativa de proteção dos caminhões? Isso já está acontecendo em todo o país? É um fato isolado? Como é que é? Ainda existe uma discussão. Não é uma situação pacífica. No estado de Goiás, existe uma lei que regula e, de certa forma, legitima o funcionamento das associações e cooperativas de proteção veicular. A nível Brasil, em diversos estados existe uma resistência por parte da SUSEP e até um pouco a questão do lobby das seguradoras. Sem dúvida, para elas não é interessante, né? Isso. Por quê? A seguradora, via de regra, visa lucro. Sem dúvida. Quando você fala de cooperativa, tem o lucro também, que vai ser rateado. Mas não tem comparação com o lucro da seguradora. E a associação, toda associação, ela é sem fins lucrativos. Exato. Né? Ou seja, ela pode ter um superávit operacional, mas ela não visa lucro, o que muitas vezes torna mais barato para o proprietário do caminhão. Em Goiás, então, já está implementado, vamos dizer assim, uma empresa de transportes do estado de Goiás, ela hoje poderia recorrer a uma dessas cooperativas de seguro. Sim, de acordo com o levantamento feito, até a criação, digamos assim, dessa lei, para não usar muitos termos técnicos, claro, havia em torno de 22 entre associações e cooperativas, mas são mais. 22 só em Goiás? Na verdade são mais, atualmente são mais. Na época da criação da lei, o levantamento que foi feito seriam 22. Então a lei, ela regulamentou, estabeleceu alguns critérios que tem que constar na documentação, inclusive no estatuto. Até o tamanho da fonte para informar, dar mais transparência, digamos, ao filiado, à associação, né? Essa lei, ela regulamentou. Uma coisa que eu particularmente discordo da lei, mas o usuário acha interessante, é que a lei regulamentou que os PROCONs, né, podem fiscalizar. Certo. E a associação, via de regra, é um direito constitucional que todos temos. Sim, claro. E normalmente se constava ali no estatuto e no regimento ou regulamento interno das associações que não prevalecia o Código de Defesa do Consumidor, e sim aquelas normativas constantes no regulamento e no estatuto
e o Código Civil e a Constituição, né? Mas a lei do Estado de Goiás determinou que o PROCON possa fiscalizar. Isso para o usuário, né, para o filiado, é muito positivo, é muito bom. Doutor Rafael, o que representa em termos de economia para uma empresa ela migrar ou optar por fazer um seguro? Eu entendo que isso é uma vantagem para o empresário, né? O seguro via cooperativa. Isso. Eu acredito que seja. Então, o que representaria? É possível fazer mensurar isso? Olha, 50%, 30% de economia com relação a um seguro formal tradicional? O seguro tradicional, ele não é pior nem melhor, muitas vezes, do que a cooperativa e a associação, o socorro mútuo ou a proteção veicular. Ele não é pior nem melhor. Mas algumas pessoas ainda sentem mais segurança, né? Até porque, via de regra, acredita-se que haja um lastro por trás das seguradoras e acredita-se muitas vezes que a associação pode a qualquer momento dar um calote. Mas isso é mais um medo que paira no ar do que uma verdade, eu acredito. Sim. Inclusive, algumas seguradoras já deixaram segurados na mão. Sim. Eu mesmo já atuei em processos em que tive que resolver problemas de seguradoras que não conseguiram arcar com os sinistros, né? Não vou citar o nome aqui por questão ética. E da mesma forma que existem boas seguradoras sérias, existem boas associações, boas cooperativas. E existem aquelas também que não atuam de forma tão correta. O que se deve fazer? Fazer uma pesquisa, ver se há reclamações, né? Mas voltando à sua pergunta. Sim. Normalmente vai ficar mais barato, sim. Por quê? Vai ficar mais barato. Por quê? Como nós dissemos aqui, como eu disse, a associação ela não visa lucro. Então, toda aquela parte do lucro que ficaria para a seguradora, você joga dentro da própria associação, diminuindo os rateios. Como é que funciona a via de regra nessas associações ou cooperativas? Várias pessoas se unem, proprietários de caminhões ou até de veículos leves, se unem e dizem, vamos montar uma associação, se acontecer algum sinistro, né, uma perda total, um furto, nos caminhões, a gente faz um rateio e arca com aquele sinistro. Mas para não ocorrer a surpresa, vamos supor que num grupo pequeno, 2 caminhões foram furtados. Então nós vamos gerar um rateio razoável mensal, né, e para criar-se um fundo, e caso ocorra algum sinistro, a gente não é pego de surpresa, porque já existe um valor lá exatamente para arcar com isso. Para garantindo isso. Então acaba que fica mais barato, sim. Bom, eu quero agradecer aqui o doutor Rafael por nos explicar sobre as cooperativas, as associações de seguros. Eu acredito que pode ser uma grande vantagem para o empresário. Nós estamos falando de, acho que 90%, talvez um pouco mais, das empresas, elas têm poucos caminhões, são pequenas empresas. Eu queria agradecer muito mais uma vez ao senhor. Obrigado por participar, por nos explicar tão claramente esse universo do seguro e espero contar com o senhor mais uma vez numa outra oportunidade aqui conosco. A satisfação é toda minha, é um prazer enorme estar aqui, tá? E fico à disposição. Bom, muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência e nós nos vemos na próxima semana com mais conversas bastante interessantes com temas aí voltados a você, empresário do transporte. Até lá!